Olá, graças a paz, muito boa noite. Está começando mais um programa Firmados em Cristo. Um programa que nasceu no coração de Deus para edificar a minha e a sua vida. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa ministrar aos nossos corações aquilo que Ele já tem preparado para cada um de nós, antes mesmo da fundação dos tempos. Quero nesse momento estar orando, pedindo que o Espírito Santo de Deus, Ele venha conduzir esse momento e que o seu Espírito possa encontrar em mim e em você um coração aberto, um coração desejoso de ouvir a palavra e permitir que Ele mesmo transforme cada palavra em vida dentro de nós. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças eu te dou por mais essa oportunidade de poder estar aqui para ministrar aos corações de cada pessoa que tem nos acompanhado pela internet. Que nesta noite o Teu Espírito Santo possa ministrar aos corações de cada um. E que cada um de nós venhamos aprender com aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Eu entrego esse momento nas Tuas mãos, Espírito Santo. Que tudo que for feito aqui nesta noite seja unicamente para o louvor da glória do Senhor. Que Ele venha crescer e que eu venha diminuir. Espírito Santo, não permita que eu venha falar nada de mim mesmo, mas que tudo que eu venha falar aqui nesta noite, aos corações dos meus irmãos, seja para a edificação de cada um, mas que seja para o louvor da glória do Senhor. Eu me coloco na total dependência do Senhor. Eu me esvazio de mim mesmo, para que o Espírito Santo venha usar as minhas cordas vocais para ministrar essa palavra aos corações de cada um que está nos acompanhando pela internet ao vivo. E que posteriormente venha edificar, Senhor, a vida daquelas pessoas que venham assistir esse vídeo posteriormente. Eu já te agradeço por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, é com muita satisfação e com muita alegria no meu coração que mais uma vez eu estou trazendo uma palavra ao seu coração, uma palavra que todas as terças-feiras, ou quase todas as terças-feiras, o Senhor me dá a oportunidade de ministrar. Esse programa, ele nasceu no coração de Deus e foi colocado no meu coração para estar ministrando aos corações daqueles que têm nos acompanhado pela internet. Estou falando aqui diretamente do meu estúdio, aqui na minha residência. É daqui que sempre eu faço essas lives. É daqui que eu sempre faço a reflexão semanal, onde eu posto no meu Instagram. E que eu tenho convicção no meu coração que este programa tem edificado vidas, tem levado vidas até o encontro com Jesus. Pessoas têm me procurado nas minhas redes sociais privadas e eu tenho ministrado a algumas pessoas através do WhatsApp. Mas é muito importante, queridos,
você que tem me acompanhado pela internet. É muito importante, querido, se você já é uma pessoa convertida e que não tem uma igreja para congregar, não sei por qual motivo, e faz muitas vezes de um canal da rede social uma igreja online, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não faça isso. As redes sociais, eu acredito que Deus permite esses programas, não somente esse, Firmado em Cristo, mas tantos outros pastores, mas que é apenas para ser um suporte para aquelas pessoas que verdadeiramente não têm condições de sair de sua residência e ir até uma igreja. Então eu acredito que as redes sociais são usadas pelos homens de Deus, com a permissão de Deus, para dar um suporte a essas pessoas, até que encontre uma igreja onde possa congregar. É necessário congregar. Por quê, queridos? Por exemplo, eu oriento algumas pessoas, eu converso com algumas pessoas através das redes sociais, mas eu quero dizer para você o seguinte: você precisa de uma liderança, de um pastor em uma igreja real. Porque nem tudo que você está passando, nem tudo que você está querendo, uma orientação, pode ser dada através de umas redes sociais. E você precisa ter um pastor para te cobrir no reino espiritual. Você precisa de um pastor que lhe escute, olho no olho, e que possa te conduzir nas verdades bíblicas. As redes sociais, mais uma vez eu digo, é muito importante. Ela é muito importante. Eu creio que vidas, muitas vidas, são edificadas através desse programa Firmado em Cristo. Mas é diferente, não é a mesma coisa de você estar congregando. O inimigo colocou nos corações de muitas pessoas que não precisam congregar para servir ao Senhor. Queridos, se não houvesse uma necessidade de congregarmos, então teria sido inútil Deus ter dado uma ordem a Moisés para construir um tabernáculo em pleno deserto. E o tabernáculo, ele era móvel. Quando o povo se mudava de lugar, o tabernáculo era desmontado. E quando chegava em outro lugar determinado por Deus, aquele tabernáculo era montado novamente. Para quê? Para que o povo pudesse congregar. Porque é na congregação que nós nos unimos como igreja para adorar ao Deus Supremo. Então, queridos, eu te aconselho, você que tem acompanhado não somente este programa, mas vários programas nas redes sociais, continua acompanhando. Mas procura congregar em uma igreja. Que você estando congregando em uma igreja, você vai se sentir mais seguro. Porque você sabe que você congregando em uma igreja, perto de sua casa, você vai ter um pastor à sua disposição. Porque essa é a função de um pastor. Cuidar do rebanho de Deus. E você vai ter certeza, convicção, que na hora que você estiver passando por uma luta, por uma dificuldade,
a qual você não pode compartilhar nas redes sociais, você vai saber que você tem uma igreja que você congrega e que você tem um pastor para cuidar de você. Eu não sei porque eu estou falando isso, eu nunca falei, não tenho costume de falar essas coisas, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Isaías 55, 20 diz: congregai-vos, pois, congregai-vos. É necessário, querido, você congregar, porque você congregando, você vai ter um local onde você vai ter a comunhão com o corpo de Cristo. Você já se converteu, você já teve um novo nascimento, você é crente, está afastado de uma igreja, procura uma igreja para você congregar. Porque você fora de uma congregação, você é uma presa fácil para Satanás te pegar. Semana passada, eu aconselhei uma pessoa que procurou conversar comigo para tirar algumas dúvidas. E eu falei justamente isso para ele. Eu tenho o maior prazer em ajudar uma ovelha do rebanho do Senhor, independentemente se essa ovelha ela está congregando na minha igreja ou não. É minha função como pastor ajudar as ovelhas que estão necessitando de ajuda e que não tem um pastor ainda. Eu tenho prazer com isso. Mas eu tenho que ser realista com você. Você precisa procurar, próximo da sua residência, uma igreja séria, uma igreja que pregue o evangelho genuíno, uma igreja que pregue o evangelho da salvação. Esse é o conselho que eu tenho para você nessa noite. Você não precisa deixar de me acompanhar. Não, você não precisa. É um prazer saber que você continua me acompanhando nas redes sociais. Mas eu não posso deixar de te alertar que você precisa congregar, fazer parte de um aprisco. É para isso que Jesus deixou a igreja. É na igreja que nós nos fortalecemos através da comunhão com os irmãos. É na igreja que nós nos fortalecemos quando nós participamos da mesa do Senhor, compartilhando do pão, do vinho. É na igreja que nós nos fortalecemos, como nos reunimos como igreja e vamos entoar hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém, queridos? Continua me seguindo nas redes sociais. Mas se você não congrega na igreja, faz isso, queridos. Você vai ver como vai ser melhor para você. Você vai se sentir seguro. O exemplo que eu dei, aquela pessoa que eu estava conversando com ela na semana passada, foi o seguinte: você tem uma churrasqueira na sua casa e você faz um fogo e de repente aquela churrasqueira está cheia de brasas vivas. E aquelas brasas estão juntas, estão queimando juntas. Agora, você pode fazer essa experiência. Separa uma brasa daquele braseiro e coloca em um lugar fora daquele braseiro. Com pouco tempo, olha para aquela brasa, ela apagou. Por que ela apagou? Porque ela foi retirada junto do braseiro da churrasqueira, foi colocada em um lugar separado e ela esfriou. Ela esfriou e acabou apagando.
Mas aquela brasinha apagou, mas as outras que estavam no braseiro continuam acesa. E para ela voltar a ser brasa, você precisa pegar ela de novo e colocar lá na churrasqueira junto com o braseiro. Com pouco tempo ela está acesa. Assim, queridos, somos nós. Assim somos nós. Precisamos congregar. É na igreja que nós nos fortalecemos. Você pode até dizer assim, pastor, mas eu me decepcionei com a igreja. Na igreja tem muitos defeitos. Na igreja tem pessoas falsas. Queridos, em todo meio social, você vai encontrar pessoas boas e pessoas más. Não era para existir isso dentro da igreja, mas infelizmente existe. Mas se você entrar na igreja, no dia que você começar a frequentar uma igreja por causa de Jesus, você nunca vai sair dela por causa de pessoas. Não. Não procura uma igreja perfeita que você não vai encontrar. Não procura uma comunidade perfeita que você não vai encontrar. Não procura um pastor perfeito que você não vai encontrar. Porque perfeito só Deus. Nós nos congregamos procurando a cada dia buscar a perfeição de Cristo Jesus. Esse é o conselho que eu tenho para você nessa noite. Amém, queridos? Vamos à mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer para você nessa noite. A mensagem desta noite, eu quero ler uma referência que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 18, versículos 1 e 2, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Queridos, talvez a palavra que eu trago para você nessa noite não seja a palavra que você está acostumado a ouvir em uma igreja, em um culto campal, em algum ambiente. Quando alguém manda você abrir a palavra nesse texto, com certeza você está acostumado a ouvir sobre o vaso e o barro. Mas eu não quero falar nessa noite para você sobre o vaso e o barro. E eu quero começar dizendo o seguinte, amados irmãos, quando Deus manda que o profeta Jeremias desça até a casa do oleiro, é porque ele tem algo a ensinar para o profeta. Nesse caso aqui, Deus quer ensinar para o profeta a respeito do vaso e do barro. Eu sei muito bem que essa mensagem fala de vaso e de barro, mas não são desses elementos que eu quero falar com você nessa noite. Mas eu quero falar sim da uva, do azeite, do trigo, da rosa e do joio. 5 elementos que não são citados aqui nesse texto de Jeremias. Mas, semana passada, eu buscando de Deus uma mensagem para levar para a congregação, para a igreja onde eu pastoreio junto com a minha esposa, Deus ministrou no meu coração a respeito desses 5 elementos. Eu usei o texto de Jeremias, os 2, apenas para mostrar para você que quando Deus ele quer falar algo pessoalmente para alguém,
ele manda que aquela pessoa vá para um lugar isolado, porque ele quer falar com aquela pessoa, especificamente para aquela pessoa. E eu acredito que hoje, você que está me acompanhando pela internet, você que está assistindo esse vídeo, eu creio que Deus está falando para você nesta noite. Levanta-te e vai ao lugar que eu te mostrar, que hoje eu quero falar contigo. Eu quero declarar que nesta noite o Espírito Santo, ele vai ministrar no teu coração, da mesma maneira como ele ministrou no meu coração e ministrou aos corações de cada irmão que estava no templo no domingo, porque a mesma mensagem que eu trouxe no domingo para o templo, eu estou trazendo hoje para o programa Firmados em Cristo. Talvez você não saiba que quando a uva, o azeite, o trigo, a rosa e o joio são triturados, alguma coisa são extraídos deles. Talvez você nunca ouviu falar sobre esses elementos e algum pastor fazer uma mensagem dessa, falando sobre esses elementos da maneira a qual Deus ministrou no meu coração. Vamos ver o que são extraídos de cada um deles quando passam pelo processo de trituração. Eu costumo, lá na igreja, queridos, já faz algum tempo que eu não falo, porque eu já falei muito, mas eu costumo sempre falar na igreja que quando você sair da sua casa para ir à igreja, pega um caderno, pega uma caneta e vai anotando aquilo que o pregador está ministrando. Para quê, pastor? Quando você chegar em casa, você separa um tempo, só você, e vai refletir naquilo que você ouviu e buscar na palavra de Deus a confirmação. O que Deus te confirmar a respeito daquilo que você ouviu, você absorve. E deixa o Espírito Santo gerar vida dentro de você. E tudo aquilo que você não encontra, que não for confirmado por Deus, joga fora, que é lixo. Nunca critique o pregador. A Bíblia diz que nós devemos julgar a palavra, não o profeta. Então você, meu amado irmão, minha amada irmã, que tem me acompanhado pela internet, quando você for ouvir uma mensagem, seja do programa Firmado em Cristo comigo, ou com qualquer outro ministro da palavra, pratique esse costume de anotar alguns pontos, principalmente aqueles pontos que deixou dúvida em você. Porque lá no culto, na igreja, o pastor está pregando, ele não vai poder parar a mensagem para te explicar. Mas quando você chega em casa, vai lá. E se tiver alguma dúvida, quiser entrar, me procurar pela internet, eu posso te orientar no privado, não tem problema. Amém, queridos? E o primeiro elemento que nós falamos é a uva. A uva triturada, ela vira vinho. O vinho representa o líquido mais precioso que existe. Sem esse líquido, nenhum ser humano consegue viver. Esse líquido é o sangue que corre em nossas veias.
Queridos, o sangue, ele é o líquido mais precioso de todos os líquidos existentes. O mesmo Deus que criou a água é o mesmo Deus que criou o sangue. Mas o sangue, ele é precioso. Jesus, quando ele ministrou a última ceia, ele pegou o cálice, levantou e deu graça e entregou aos seus discípulos e disse: este é o meu sangue, que é derramado por vós. Então, queridos, o sangue é muito precioso. E você que já entregou sua vida para Jesus, que já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que já teve um novo nascimento, o DNA do seu sangue tem que fazer parte do DNA do sangue de Jesus. Porque Jesus, ele habita em você. Então o sangue, ele é muito precioso. E Jesus, ele teve o seu sangue extraído do seu corpo quando ele sofreu a sua crucificação, quando ele sofreu os açoites, quando ele sofreu com a coroa de espinha que foi colocada em sua cabeça. O sangue dele foi extraído. Assim como o vinho é extraído da uva quando ela é triturada. Amém, queridos? Depois nós temos a azeitona. A azeitona triturada, ela vira azeite. O azeite representa a unção que é liberada sobre nossas vidas. E é através dessa unção que podemos transmitir para as pessoas que somos diferentes. E também nos dá força para vencer as dificuldades diárias. Jesus, ele tinha essa unção sobre ele. A unção que o Espírito Santo liberou sobre a vida dele. E por isso, ele suportou a dor do sofrimento. Ele suportou a dor em suas mãos quando os cravos foram enfiados, pregados na cruz. Ele sofreu a dor dos espinhos quando penetraram o seu crânio. Tudo isso por quê? Porque ele tinha a unção, o azeite estava sobre ele. Não estou dizendo que ele não sentiu dor, queridos. Eu estou dizendo que ele suportou a dor. E nós, queridos, muitas vezes nós estamos passando por lutas, estamos passando por dificuldades e estamos adorando, estamos louvando e as pessoas não entendem. Acham que nós não estamos sofrendo, que nós estamos sentindo dor. Estamos sim, queridos. Só que nós estamos suportando porque a unção que está sobre nós é o azeite que alivia a dor, que alivia a angústia. Por isso nós somos um povo alegre. Nós somos um povo que suporta o sofrimento. Não que somos masoquistas de jeito nenhum, queridos. Claro que nós sentimos dor. Claro que nós sentimos angústia, sofrimento. Mas a unção que foi liberada sobre nossas vidas nos dá força para suportar as dificuldades. Amém, queridos? Depois vem o trigo. O trigo, quando é triturado, ele vira pão. O pão representa o alimento que sacia a nossa fome e nos mantém de pé. Nós já recebemos o pão da vida, que é Jesus, para alimentarmos as pessoas ao nosso redor através do nosso testemunho
de vida. Aleluia! Em um determinado momento, Jesus ele declara: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão que desceu do céu. E quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos esse alimento. E esse alimento vai servir para eu e você alimentar as pessoas que estão em nossa volta, que ainda não comeu desse pão, ainda não se alimentou deste alimento, que é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Através do nosso testemunho. Antes de eu encontrar de Jesus, antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu tinha um estilo de vida. Depois que eu recebi Jesus na minha vida, que eu comi deste pão, que eu passei a me alimentar desse pão, eu passei a ter um outro estilo de vida. Por quê? Porque o pão que sacia a minha fome espiritual é Jesus. O feijão, o arroz, a carne, o frango sacia o meu corpo físico. Mas quem sacia o meu corpo espiritual é o pão da vida, é Jesus. E muitas pessoas que estão ao meu redor estão sendo saciados com um alimento natural, mas espiritualmente estão sem vida e precisam receber esse pão. E através do meu testemunho, através do seu testemunho, essa pessoa pode receber esse alimento e passar a viver um novo estilo de vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Depois do trigo, vem a rosa. A rosa triturada, ela vira perfume. O perfume representa o amor incondicional pelas pessoas que diariamente cruzam o nosso caminho. E essas pessoas precisam sentir o perfume de Cristo exalando através das nossas vidas. Jesus, ele exalou esse perfume quando ele estava na cruz. Na hora que Jesus estava na cruz, ele nos deu a prova do maior amor, o amor incondicional. Depois de tudo que ele sofreu na mão dos soldados, de toda a conspiração, de toda a rejeição, de todas as chicotadas, de ter recebido os pregos nas mãos e nos pés, antes dele entregar o seu espírito ao Pai, ele olha para a humanidade, ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso está mostrando, queridos, que ele está exalando o amor incondicional, o amor por mim, por você. Ele se entregou à morte de cruz para me livrar da morte eterna, para te livrar da morte eterna, para perdoar os nossos pecados. Jesus exalou. Onde Jesus chegava, ele exalava o perfume. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus ressuscitou. Por quê? Porque sobre ele estava o amor incondicional pelas pessoas. Queridos, se alguma pessoa procura por você, olha para essa pessoa com os olhos
do amor incondicional de Cristo, não vai olhar para aquela pessoa pelo que ela é ou pelo que ela faz, mas olhe com amor, vendo o que Deus pode fazer na vida dela e através da vida dela. Você já imaginou se alguém não tivesse chegado para mim com muito amor e me falado desse Jesus, me falado deste pão, me falado deste azeite, me falado deste sangue? Com certeza, querido, eu não estaria aqui nesta noite trazendo essa mensagem ao teu coração. Nós, como cristãos, nós precisamos exalar o amor incondicional pelas pessoas, independente de quem elas sejam. Você sabe qual o nosso problema como ser humano? É que nós declaramos amor pelo pai, declaramos amor incondicional pela mãe, pelos filhos, mas não declaramos esse amor incondicional por uma pessoa que tem nos afligido, que tem nos julgado, que tem nos criticado. Mas é por essas pessoas também, queridos, que nós temos que transmitir esse amor, para que eles tenham uma oportunidade de chegar a Cristo e começar a receber desse sangue, desse azeite, desse pão e desse cheiro. Amém, queridos? Queridos, até agora eu falei do sangue, falei do azeite, falei do trigo e falei da roça. Até aqui está tudo legal, está tudo bem, é fácil. Mas falta um elemento: o joio. O joio. O joio triturado, ele vira veneno. O veneno representa o ódio, a inveja, a arrogância, o orgulho, o desamor, o afeto, a falta de afeto. O veneno representa tudo isso. E tudo isso nos leva à separação de Deus, como também nos leva a sofrer as consequências dessa separação. Queridos, quando nós estamos quando está sendo extraído de mim, de você, o DNA do sangue de Cristo, quando está sendo extraído de mim, de você, a unção, quando está sendo extraído de mim o pão vivo que desceu do céu, o alimento, e quando está sendo extraído de mim, de você, o perfume do amor incondicional, nós estamos conectados com Cristo, nós estamos ligados com Jesus. O Espírito Santo está sobre nós, nos ajudando, nos fortalecendo. Mas quando está sendo extraído de nós o joio, que é o veneno, quando está sendo extraído de mim o ódio, a inveja, a arrogância, a falta de perdão, a falta de amor, queridos, eu estou desconectado com Deus. Eu estou separado de Deus. Porque
eu estou está sendo extraído de mim veneno. A minha pergunta para você nesta noite é: em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias, o que é que tem sido extraído de você? O que tem sido extraído de você tem sido testemunho de vida para as pessoas ao seu redor? Ou o que tem sido extraído de você tem destruído vidas? Queridos, que esta noite essa palavra possa fazer diferença na sua vida. Que você comece a olhar o ser humano de uma forma diferente. Não olhe para o ser humano pelo que ele é, pelo que ele faz, mas olhe crendo no que Deus pode fazer na vida dele ou através da vida dele. É o que aconteceu comigo, querido. Alguém chegou para mim e me testemunhou e me falou desse amor incondicional, me falou desse azeite, desta unção que podia mudar minha vida. E eu recebi, eu aceitei. E hoje eu tenho procurado ser testemunha do verdadeiro amor de Cristo para as pessoas que estão ao meu redor. E a minha oração é que você possa fazer isso. Nós precisamos entender que nada acontece em nossas vidas sem a permissão de Deus. Toda aprovação tem o propósito de revelar o que realmente somos por dentro. Querido, toda aprovação tem o propósito de revelar para as pessoas o que tem dentro de mim e o que tem dentro de você. Pense nisso. Se estamos passando por provação, talvez estamos sendo triturados pelo oleiro. Minha pergunta é: o que está sendo extraído de dentro de nós? O sangue com DNA de Cristo? A unção que transforma a vida? O pão que desceu do céu para alimentar as pessoas? O perfume que exala o amor incondicional? Ou estamos destruindo nossos irmãos através do veneno extraído de nós? Hoje, o Senhor quer nos restaurar, quer nos refazer. E muitas vezes, o coração precisa de tempo para aceitar o que a mente já sabe. Eu não sei quanto tempo você tem de convertido, eu não sei quanto tempo você tem que frequenta uma igreja. Eu te pergunto, quanto tempo você ainda precisa para entender que a vida eterna nos espera e que um dia, ou pela morte física, ou pelo arrebatamento, nós vamos nos encontrar diante do grande juiz. E o que nós vamos apresentar a ele. Não adianta você chegar lá e dizer: eu orei, eu jejuei, eu participei de todos os cultos, eu fiz libertação. Mas se verdadeiramente no teu coração não está mostrando que Jesus faz parte da sua vida. Isso é muito sério, queridos. Que nessa noite o Espírito Santo possa pegar essa palavra e gerar vida dentro de você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou estar orando mais uma vez. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa.
E que o Espírito Santo possa continuar ministrando no teu coração. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, a tua palavra, ela foi lida, ela foi explicada, mas as palavras saíram da boca de um homem. Mas eu creio que essa palavra que saiu da minha boca foi direcionada pelo teu Espírito Santo. Por isso eu te peço, Espírito Santo, ministra nos corações de cada pessoa que tem nos acompanhado pela internet, ao vivo, e que tem assistido posteriormente esse vídeo. Que o Senhor complete a obra na vida de cada um. E que nós possamos fazer diferença no meio em que nós estivermos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu sou o pastor Edson Magalhães, sou casado com a pastora Elita Magalhães. Nós somos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui na cidade de Mossoró, na rua Monsenhor Júlio Bezerra, número 44, no Abolição 2. Se você mora aqui na cidade de Mossoró e tem me acompanhado pela internet e deseja conhecer mais do nosso trabalho, nossos dias de culto é às quarta-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 18h30. Você é nosso convidado especial. Se quiser nos fazer uma visita, nós estamos lá com alegria em nossos corações para receber. Mas se você mora em uma outra cidade, em um outro estado, e tem acompanhado esse programa, e ouviu essa palavra, e sentiu no coração de buscar mais conhecimento da palavra, procura uma igreja evangélica próxima à sua casa. E procura a liderança daquela igreja e expõe o teu desejo. Amém, queridos? Queridos, nós aqui estamos encerrando o nosso programa Firmado em Cristo. E até o próximo programa, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você e a sua família, que você tenha o decorrer da semana, uma semana abençoada, em nome de Jesus.